pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. É sempre uma alegria muito grande nos encontrarmos nesta casa, que sempre nos acolhe com muito carinho, com muito amor. E mais ainda, né, que nos dá esta oportunidade de estudarmos, de aprendermos um pouquinho mais, de nos abastecermos, né, com energias positivas para a nossa semana. O nosso abraço fraterno também aos nossos irmãos que nos acompanham pela rádio e TV SEAC e aos ouvintes da FM 87. E eu gostaria de dizer começar dizendo, né, que nós estamos sendo privilegiados, né? Semana passada tivemos música com André Gandolfo e hoje teremos novamente, né, a presença do nosso coral Amor e Luz, abrilhantando aqui a nossa reunião, ajudando-nos a elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Mas antes teremos a nossa tradicional palestra com o seu Mauro. Mas antes de tudo isso, né, vamos nos integrar, né, a este ambiente previamente preparado pela espiritualidade. E eu convido todos, então, a fazermos uma prece. Senhor Jesus, Mestre e amigo de todas as horas, mais uma vez gostaríamos de agradecer pela oportunidade que nos apresenta de podermos estar numa casa como essa, que além de nos receber com tanto amor, nos dá as possibilidades de reflexão, de aprendizado tão importantes para a nossa caminhada evolutiva. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que sustentam este trabalho. Ajuda-nos a nos ligarmos a eles neste momento, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E mais ainda, ajuda-nos, Senhor, aumentando a nossa compreensão e ajudando-nos a nos entregarmos ao Pai, a Deus, o Criador de todas as coisas, para que mais tranquilos, mais serenos, possamos aproveitar mais esta oportunidade. Que as tuas bênçãos de amor e luz possam estar conosco agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, então, vamos receber então o seu Mauro Pompilo, que traz hoje o tema Consolador Prometido e Advento do Espírito da Verdade. Seu Mauro, seja bem-vindo. Uma boa palestra. Bom dia a todos. Depois desta introdução tão especial, que atingiu com certeza o âmago dos nossos sentimentos,
agradecendo sempre a misericórdia divina pelas oportunidades que nos propicia para a gente poder estudar em conjunto, aprender em conjunto, que é talvez, a principal razão de ser, de estarmos aqui, aprender. Nós vamos, então, sempre agradecendo a Deus, iniciar o nosso trabalho. Eu confesso a vocês que fiquei na dúvida, porque eu quero abraçá-los a todos, de modo muito especial, dada a aproximação do dia do natalício do nosso Divino Mestre. E eu sou meio dado a escrever algumas coisas, e escrevi um pequeno poema. Eu acho que o plano espiritual não vai ficar bravo comigo se eu ler para vocês primeiro o pequeno poema, que é, na verdade, uma exaltação ao Natal, que se aproxima, né? Estamos aí às vésperas do Natal. E eu fiz um pequeno poema que se chama Canção de Natal, que diz o seguinte: Senhor, tantos cantam o teu Natal, que também quero fazê-lo. Não me leves a mal. Quero dizer para toda a gente o que minha alma sente ao chegar a tua data. É um langor doce e profundo, que, estranho sentimento, me enternece e me confundo. Seria o calor da emoção invadindo-me o coração? Ao pensar em ti, criança, ou seria a certeza calma, acalentando-me a alma, por saber que sois rei, apesar da manjedoura? Talvez seja uma certa paz duradoura, porque entendo que venceste o mundo, jamais querendo o mundo aos teus pés. O que, Senhor, bem revela quem és. E nós, pobres humanos quase insanos, lutamos pondo grande aplicação, querendo sobre todos a vitória, vitória quase sempre inglória, e não aprendemos a lição. Queremos entre os pares ser primeiro, queremos parecer de força tal que o mundo subjugue. Ó Natal, explique ao meu pobre coração que serei ser pequenino, um anão, enquanto cultivar o egoísmo, o orgulho, a inveja vã, a vaidade. E esquecer que na vida é a caridade, o amor profundo, a piedade, a tolerância, a paciência, a humildade, enfim, é a boa virtude, é o sentimento bom que me prepara a futura redenção. Por isso, bom Jesus, no teu Natal, que marcou para a humanidade o início da era da fraternidade, faz com que mentes renovadas possamos seguir tuas pegadas, amando ao Pai como tu ensinaste e amando ao semelhante como tu amaste. O nosso tema consta do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5,
o Cristo Consolador. Quem possuir o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, é só abrir ali e vai ter bastante informações. Mas o nosso Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito por Kardec, baseado em quê? Baseado no Evangelho de Jesus. No capítulo 14, nos vários versículos do capítulo 14 do Evangelho, que consta na Bíblia, nós lemos o seguinte: Jesus estava praticamente se despedindo, porque ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Então, reuniu-se com os seus apóstolos e estabeleceu uma pequena conversa com eles, dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou na frente preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí passam-se alguns itens e ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E mais para frente, no item 26, está dito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa é a base do que Kardec escreveu no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E a gente lendo essas expressões evangélicas do Santo Evangelho, a gente fica às vezes pensando: puxa vida, mas o Cristo disse que mandaria um Consolador para nós. Quem seria, quem teria sido esse Consolador? Será que ele já mandou esse Consolador para nós? A gente se fixa em alguém especial que precisaria vir, se não veio ainda, para ser o nosso Consolador aqui na Terra. Mas quando a gente estuda com profundidade esses ensinamentos, quando a gente estuda Kardec, a gente se ilumina. O Cristo teve a oportunidade de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, por que ele é o caminho?
pensemos, por que ele disse que ele é o caminho? Porque nós estamos aqui na Terra para crescer, desenvolver e chegar àquela condição especial de possivelmente conhecer o Pai. Nós não estamos aqui por acaso, só para comer arroz e feijão. Nós estamos aqui para nos desenvolver. E a doutrina espírita é muito clara quando ela ensina para nós que todos nós, um dia, seremos anjos. Deus não faz nada por acaso. Tudo o que Deus faz tem uma razão de ser. Deus nos cria para que a gente se desenvolva tanto, a fim de que um dia possamos estar colaborando com a divindade, que não para de criar mundos, não para de criar espíritos para habitar esses mundos. E esses espíritos criados, habitando esses mundos que são criados sempre, precisam de nós, precisam de criaturas que já se desenvolveram para atender essas criaturas, ensinar essas criaturas, fazer para elas aquilo que o Cristo fez e faz para nós. O Cristo é uma criação divina, é um espírito que foi criado por Deus, só que é um espírito muito antigo, que deve ter vivido em muitos planetas e atingiu uma tal perfeição que ele diz que eu e o Pai somos um. Ou seja, ele sabe qual a intenção de Deus nos mais pequenos aspectos das vidas. Eu e o Pai somos um. Com base nessa expressão, alguns irmãos nossos se confundem, achando que Jesus é Deus. Jesus não é Deus. Tanto que ele se refere constantemente ao Pai, ao qual ele venera, ao qual ele sempre manda, né, a sua condição de subalterno, ao qual ele se dirige para que o Pai o auxilie em determinadas situações. Eu faço aquilo que o Pai mandou que eu faça. Então ele não é Deus, ele é um espírito criado por Deus, muito antigo, que se desenvolveu tanto pelas suas passagens, pelos mundos em que ele passou, que quando Deus concebeu formar o nosso planeta, deu a ele a responsabilidade de ser o governador desse planeta. Então Jesus é o responsável perante Deus pelo nosso desenvolvimento aqui na Terra. E, com tanta responsabilidade que ele tem demonstrado ao longo dos tempos, que não satisfeito com o progresso que a nossa humanidade havia alcançado, num determinado tempo da nossa história, que é multimilenar, ele resolveu vir pessoalmente. Ele já anunciava que iria vir, para dar, como se diz hoje, um up no nosso progresso, auxiliar-nos com as suas luzes, as suas informações, as suas orientações, o que seria essencial para o nosso desenvolvimento.
uma só coisa vos é necessário: que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Ele disse de uma feita. E essa é a grande verdade da vida. Por quê? Porque Deus nos cria para convivermos uns com os outros, para que a gente possa nos auxiliar mutuamente e reciprocamente. Eu estou sempre aprendendo com as pessoas. As pessoas estão sempre aprendendo umas com os outros. E é exatamente em decorrência dessa convivência que nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades. Até ontem, possivelmente, a gente não tinha preocupação nenhuma em tirar a vida do semelhante, porque nós passamos por essa fase. Todos nós passamos por essa fase. E alguns irmãos nossos infelizes, atrasados, ainda estão vivenciando esta fase. Mas nós já superamos essa fase. Hoje, nós já respeitamos o nosso semelhante. Já queremos que ele esteja bem. Já nos preocupamos com as eventuais necessidades que o nosso semelhante enfrenta. Já nos propomos ser úteis uns aos outros. Ou seja, nós já temos um processo desenvolvido. Tá? Mas Jesus foi peremptório. Ele não se satisfez com tudo o que ele havia ensinado. Ele disse: vocês vão precisar de mais orientação. Vocês vão precisar de mais orientação. E eu mandarei para vocês o Espírito da verdade, o Consolador prometido, que vai ensinar outras coisas para vocês. Desculpem, gente, a garganta está falhando. A verdade é que o Consolador veio. Só que ele diz: eu sou o caminho, vou ensinar para vocês a direção para o vosso progresso, e eu sou a verdade. Então, quem seria o Espírito da verdade? O próprio Jesus, sem dúvida nenhuma. O Espírito da verdade é o próprio Jesus. Muita gente se confunde com essa expressão de Jesus: eu mandarei o Espírito da verdade, achando que seria outro alguém. Falam até em São João, né? O João, não o evangelista, o São João... Não o apóstolo. Aquele São João que era brabo, que falava, que veio antes de Jesus. Um pouquinho antes. Primo de Jesus, por sinal, sob as nossas leis da vida. Então, as pessoas se confundem, porque ele diz: eu mandarei o Consolador. Mas o Espírito da verdade que revelará outras coisas para vocês. E quem é esse Consolador, esse Espírito da verdade? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus, que, valendo-se exatamente da possibilidade de alguns de nós poder receber na sua mente os pensamentos que vêm da espiritualidade e passar para nós, ele fez exatamente isso. Ele fez exatamente isso. Então, o Espírito da verdade é o próprio Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho. Ele apontou o caminho enquanto esteve aqui. Eu sou a verdade. E ele trouxe a verdade para nós através
dos ensinamentos que chegaram até nós pelas regras, pelos ensinamentos dos nossos irmãos da espiritualidade. Jesus valeu-se de criaturas de grande potencial de recepcionar as ideias que vinham do mundo espiritual e passar essas ideias para nós. Kardec certamente não foi um médium como nós conhecemos os médiuns da atualidade, mas ele era com certeza um médium intuitivo de amplo espectro de entendimento, de capacidade. Então, para escrever tudo o que ele escreveu nos poucos anos que ele esteve aqui na Terra, Kardec só podia ter sido alguém muito especial. Alguém muito especial, que ao longo de menos de 30, 40 anos deixou essa obra imensa escrita para nós, da qual nós nos valemos hoje para aprender, para entender as realidades da vida. Então, o Espírito da Verdade é o próprio Cristo. E a gente percebe exatamente isso por algumas mensagens que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós, ou em outros livros, sem ser no Evangelho segundo o Espiritismo, das mensagens. Então, uma mensagem, né, que está com o título Advento do Espírito da Verdade. Olhem o que o Espírito da Verdade escreveu. Venho como antigamente, entre os filhos transviados de Israel. Israel, ele não veio só para os filhos de Israel. Israel, na concepção dos espíritos superiores, significa a presença da vida na terra, onde quer que seja. Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como antigamente minha palavra, é o próprio Cristo falando, né? O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse-vos: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar: orai e crede, porque a morte é a ressurreição,
e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossa inteligência, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduz, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Jesus está se referindo a todos os ensinamentos que até então ele tinha passado para nós. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias das verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Quem escreveu? O Espírito da Verdade. Então, essa página é uma página muito lúcida, muito esclarecedora, que tira, espanca toda dúvida que a gente possa ter a respeito da presença do Cristo, que disse que voltaria para nós. E alguns irmãos nossos, que não entenderam bem esses ensinamentos, estão aí esperando a segunda vinda do Cristo. A segunda vinda do Cristo, que vai ocorrer o fim do mundo, etc. e coisa. Tudo bobagem. Tudo bobagem. Essa foi a segunda vinda do Cristo, como o Espírito da Verdade, porque só Ele, em termos de espiritualidade, possui todas essas condições, de alguma forma, faladas por Ele, prometidas por Ele. Nenhum outro Espírito é capaz de fazer o que Ele faz, a despeito de tantos irmãos que já se desenvolveram tanto na vida. Eu fui pesquisar num livro que se chama A Gênese. Tenho certeza que poucos daqui leram a Gênese. Eu fui pesquisar e tem um capítulo quase o último capítulo, 18º, Sinais dos Tempos. E achei, eu lembrava que tinha lido isso, procurei e achei de novo, no item 15 dos Sinais dos Tempos, esta mensagem. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito, iniciando-a dos mistérios
do mundo invisível, mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação. Então, o Espiritismo mostra para nós o verdadeiro papel nosso na vida. E ele continua dizendo: papel perpetuamente ativo, significando que sempre nós vamos estar lutando, trabalhando, fazendo, nos movimentando em prol de nós mesmos, do nosso desenvolvimento. Papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. Ninguém vai para o céu e fica lá só olhando as belezas do céu, não. Nós vamos trabalhar do outro lado também. Vamos trabalhar do outro lado. E quanto melhor nós estivermos preparados, mais úteis nós seremos quando estivermos do outro lado. Porque o trabalho é importante. O trabalho é muito importante na nossa vida, seja na vida material, seja na vida espiritual. Quem trabalha está sempre no caminho certo. Eu até tenho um verso que eu sempre recito aqui, acho que eu vou recitar de novo. Escrito pelo arcebispo Dom Aquino Correia, que eu tive a felicidade de conhecer. Dom Aquino Correia, um poeta fabuloso, ele escreveu uma poesia longa, e um dos versos falava sobre o trabalho. E o trabalho, seja ele a vossa vida, pois nasce o mortal para o trabalho como as aves para o voo. E nessa lida, a que no céu a estrela, a flor no galho, no chão o verme, tudo vos convida. Encontrareis um como doce orvalho, arma contra as paixões e luz na treva, porque o trabalho vos conforte e eleva. Vejam que coisa maravilhosa. O homem já não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para crescer, para nos desenvolver, para aprender, para saber sempre mais. É por isso que Deus nos dá as vidas, lá e aqui. O futuro se lhe revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória, que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte, que já viveu e tornará a viver, e que nada se perde do que haja ganho em perfeição. Em suas existências anteriores, depara com a razão do que é hoje e reconhece que, do que ele é hoje, qual se fez a si mesmo, poderá deduzir o que virá a ser um dia. Então, é uma reflexão que ele diz que nós devemos fazer. Nós viemos do nada, viemos da total ignorância. Nós viemos, diz um poeta, do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. Viemos dos princípios das moneras, monera é um negocinho pequenininho, buscando as perfeições absolutas. Então, nós somos isso, gente. Nós somos importantes, nós somos criaturas de Deus. Nós estamos aqui para, através de tudo aquilo que nós fazemos, de bom, de certo,
nós estarmos nos desenvolvendo, crescendo, para um dia sermos responsáveis por algum planeta, como o Cristo é responsável pelo planeta Terra. Essa é a grande verdade da nossa pobre vida, hoje complicada, difícil, cheia de arestas, cheia de problemas, mas é através da solução dos problemas que nós vamos desenvolvendo e que nós vamos crescendo. Eu acho que o rapaz lá já está olhando feio para mim. Então, eu preciso encerrar. Vamos ouvir a beleza dos cantos, dos cânticos que ele vai trazer para nós, com certeza. Gente, Feliz Natal para todos, que Deus abençoe todas as vossas famílias e que a gente possa continuar, estar sempre aprendendo através dessas luzes tão importantes que a doutrina espírita nos propicia. Que Deus nos abençoe sempre.